Na nossa reflexão, trazer o ensinamento da Palavra de Deus para a nossa vida de fé. Queremos também partilhar algumas palavras sobre o rito de admissão às ordens sacras. Usamos o paramento vermelho, que temos memória do mártir São Policarpo. Lá no começo da igreja, na virada do primeiro para o segundo século, está entre as primeiras gerações. Quem pôde estar diretamente com os apóstolos. São Policarpo testemunhou a sua fé quando o Império Romano proibia as pessoas de serem cristãs. Colocou a sua vida a serviço do Evangelho e sofreu martírio pela fé. Foi queimado vivo. O relato que temos da sua morte no primeiro século foi dado a espetáculo num estádio. Então ali, aquele estádio, o Império convocou as pessoas para assistirem à morte cruel a que submeteu São Policarpo, como intimidação aos cristãos, para que eles abandonassem a fé. Aquele estádio encheu, acenderam uma fogueira de grandes proporções e ali prepararam tudo para o martírio de Policarpo. Primeiro tentaram dissuadi-lo da sua fé às custas de poupá-lo de sofrer o martírio. Mas Policarpo continuou convicto da sua fé. E assim a fogueira foi acesa, e em grandes labaredas, ali Policarpo fez uma extensa oração, dizendo da sua missão e da sua fé, e disse àqueles carrascos que ali estavam para proceder com o seu martírio, se colocou à inteira disposição deles, dizendo: nem precisam me amarrar ou pregar numa cruz, eu estou pronto para padecer as chamas. E assim Policarpo enfrentou o martírio como um cristão verdadeiro. Penso que hoje nós devemos dizer, diante desses testemunhos, que cristãos batizados nós somos nos dias de hoje. E tem gente que acha que é cristão demais porque participa da missa dia de domingo. Isso quando o faz. Acha que está fazendo favor de participar da missa aos domingos. Que cristãos nós somos? De que maneira nós estamos vivendo o nosso batismo? Com inteireza, com toda a nossa vida, de maneira convicta? Estamos sendo autênticos na nossa fé ou estamos vivendo uma fé de conivências? Uma fé que eu digo que tem desde que não exija nada. Uma fé como um verniz que eu acredito que só com esse verniz eu vou para o céu. Eu abracei mesmo a minha fé. Recebi a graça batismal, a vida nova em Cristo. Estou vivendo esta vida nova. Eu penso que se nós estamos achando muito fácil ser cristãos nos dias de hoje, é porque nós não estamos sendo bons cristãos. Quem pensa que é fácil ser cristão nos dias de hoje é porque não está sendo bom cristão. E quem quer ser bom cristão vai ver que não é fácil ser cristão nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo aí que nos apresentam várias propostas de vida muito contrárias ao testemunho da nossa fé. Se nós aceitamos tudo que o mundo oferece, Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. E eu sou cristão. Então vivo num mundo em que muitas coisas que se me apresentam não devem ser aceitas por mim. Eu quero viver com seriedade a minha fé. Não dá para assoviar e chupar cana, diz a sabedoria popular. Não dá para ser um bom cristão e aceitar tudo que o mundo oferece. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter doação.
Não existe cristão sem renúncia, sacrifício e doação. Não existe bom cristão na comodidade. Não abro mão de nada e não ofereço nada. Isso não é cristão. Isso é uma pessoa de conveniências. A vida vai do seu jeito, do jeito do seu interesse, e depois quer que dá uma bênção para aprovar tudo. Vida cristã não é isso. Vida cristã é conhecer sempre mais o Evangelho e se esforçar para vivê-lo. Nós chamamos guardar o Evangelho. É conhecer e viver. São Tiago termina o texto de hoje. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, incorre no pecado. Tem gente que fala assim: eu sou um bom cristão, eu não faço mal a ninguém. Já é bom que você não faça mal a ninguém, mas isso não é a inteireza do cristão. Você tem que responder: e que bem eu estou fazendo? Às vezes você não faz o bem, mas você está no horizonte da sua vida egoística, fechada em si mesmo, nos seus interesses. Você não faz o mal ao outro diretamente, mas o modo de vida que você leva no mundo em que tem muitas pessoas à sua volta precisando de sua atenção e cuidados, se você não faz nada por elas. Por isso a igreja, ao nos dizer para confessar os pecados, ela fala atos e omissões. Tem duas maneiras de pecar. Por atos, quando eu faço o que não devo fazer como cristão. E omissão, quando deixo de fazer o que eu deveria fazer como bom cristão. Então eu tenho que responder. Quem sabe fazer o bem, e o cristão deve saber, o cristão que não sabe fazer o bem não é cristão. Quem sabe fazer o bem e não faz, incorre em pecado. Isso é pecado de omissão. Ou será que o mundo à nossa volta não está precisando que façamos o bem? Nesse mundo do jeito que está aí, que nós bem conhecemos, que eu não preciso descrever. Então, aqui nos pede a vida de fé autêntica. E esta palavra de São Tiago nos é muito rica. E aqui é Elcimar, o falecido, Elcimar. Sei que a família está pesarosa com a sua morte, considerada precoce aos 40 e poucos anos. Ainda sendo uma pessoa do atletismo, do esporte, da bicicleta. Tinha vida saudável, de repente, mas como que vem morrer de câncer? Será que deu tudo errado? Depende. A segunda leitura, a primeira leitura hoje é um grande ensinamento para nós. Até que ponto nós achamos que esta vida, que é dom de Deus, que se manifesta em nós, está sob nosso total controle? Se nós pensamos que ela está sob nosso total controle, nós vamos sofrer muitas frustrações. O Evangelho, em outro momento, diz que quem tem a clareza da fé, quem ama seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu parente mais que a mim, não é digno de mim. Quem quer ser um cristão pleno não se apega a nada, nem aos pertences desse mundo, que São Tiago está dizendo, nem às pessoas que estão à nossa volta. Isso não significa que não devemos ter amor por essas pessoas. Devemos ter o máximo amor. Mas com desprendimento. O máximo amor não significa querer que eu não quero perder essa pessoa nunca. Não, eu quero ser o melhor na vida dela e que ela seja o melhor na minha vida. Isso é o máximo amor. Seja o tempo que essa pessoa nos for dada para o nosso convívio, partilha de nossa vida. O que podemos fazer e aprender juntos enquanto a vida dessas pessoas está entre nós, de alguma forma confiada a nós. Que aprendizado estamos construindo juntos? Que crescimento estamos construindo juntos?
De modo que a perda ou o momento que essa pessoa parte do nosso convívio não fica um grande vazio, mas fica uma verdadeira gratidão pelo que ela foi entre nós. Então penso que uma vida valorizada entre nós deixa muita gratidão pelo que ela foi entre nós, e não um vazio impreenchível. Por mais que isso tenha que doer agora, por mais que isso nos faça sofrer agora, e seria muito ruim que não sofrêssemos também. Que a vida afetiva, ela tem também a força do sentimento e da dor. Não experimentar a dor é indiferença. A nossa fé também não nos pede que sejamos insensíveis a ponto de não celebrar na dor a perda destes que amamos. Mas isso não nos leva a uma frustração, uma decepção. Mas faz doer o coração. É o que a família, tenho certeza, que está vivenciando nesses dias. Mas a fé, com certeza, está se sobrepondo a esta dor que a família padece. E o cristão não perde, mas entrega nas mãos de Deus. Essa vida veio de Deus, esteve conosco e entre nós, e nós agora entregamos novamente a Deus a luz da nossa fé em Cristo ressuscitado. Veja a riqueza dessa leitura, porque vamos dizer, mas deveria ter morrido mais velho. Por que morreu com 40 e poucos anos? Queríamos que vivesse até os 80. O salmista diz: ajudai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. A grandeza da nossa vida não está na quantidade de dias e de anos, mas é a sabedoria com que vivemos cada dia de nossa vida. O bom sentido e bom proveito que empenhamos nossa vida a cada dia, sendo mais longa ou mais breve. Ensinai-nos a contar os nossos dias, ensinai-nos a viver bem todos os dias da nossa vida. E dai ao nosso coração sabedoria, para não levarmos uma vida vazia, apenas presas às realidades mundanas. Agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano, negociando e ganhando dinheiro. O que é que essa geração de hoje mais interessa? Tantos hoje dessa geração está colocando ganhar dinheiro como a coisa mais importante da sua vida. Ganhar dinheiro é o que conta nesta vida. Estamos cuidando da nossa vida espiritual mais do que preocupando em ganhar dinheiro? Se perguntarmos essa geração que nós estamos vivendo aí, o que é mais importante, cuidar da vida espiritual ou ganhar dinheiro? Vai ser muito mais fácil encontrar quem fala, dinheiro é mais importante. Levam a vida nessa superficialidade da existência físico-corporal. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali o ano, negociando e ganhando dinheiro. Está escrito aqui no texto bíblico de Santiago. Olha o que o apóstolo diz agora numa reflexão sensata. E seria muito bom se lessem esses dias Eclesiastes. Fala ilusões da ilusão. Quem vive apenas em função de se apegar às coisas deste mundo. No entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Você que pensa só em ganhar dinheiro, e a sua vida amanhã? O que você pensa sobre a sua vida? Esse amanhã, a carta aos Hebreus diz, enquanto podemos dizer hoje, vamos cuidar da nossa conversão, cuidar da nossa vida espiritual. E a sabedoria popular diz, o amanhã a Deus pertence. Eu posso deitar hoje e não ter o amanhã. A carta aos Hebreus diz, hoje. Estejamos prontos para vivenciar a morte hoje. Eu posso não ter amanhã e amanhã não estar preparado para a morte. Estejamos preparados para morrer bem hoje, em qualquer idade.
não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Então queremos empenhar esta vida no amparo da graça de Deus, para que ela não viva desta insegurança. Com efeito, não passais de uma neblina. Na nossa vida, olha que comparação com o apóstolo fala. Tem gente que acha que é o super-homem, é o dono do mundo, manda e desmanda e está acima de tudo, de todos, de Deus e da morte. Ninguém está acima de todo, de Deus e da morte. O que o apóstolo diz? Quem é sensato e tem qualquer sabedoria, ele vai entender que a sua vida hoje não passa de uma neblina, que se vê por um instante e logo que o sol vem, ela desaparece. Cadê a neblina que estava aqui? Evaporou-se com o sol. Cadê essa pessoa que estava aqui ontem? Morreu. É isso, minha gente. Que maneira nós lidamos com a vida? Achando que ela é eterna aqui? Frustrações, decepções. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos amanhã e faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, hoje tem gerações aí que não fazem em nome do Pai mais e nem sabem falar se Deus quiser. Que estão aprendendo a viver só a exterioridade da vida. Não estão celebrando o seu existir no sentido mais pleno. Nem dão conta da sua fragilidade. Se Deus quiser, o bom costume, né? Tem gente que fala que é dos antigos, né? Não, é de quem conhece a palavra de Deus. Os novos devem conhecer a palavra de Deus como os antigos. Então quem fala se Deus quiser não são os antigos, não. Todos nós deveríamos falar, sendo sensatos na nossa fé. Se Deus quiser, se Deus estiver à frente, se Deus permitir, que Deus guie. É assim que deve ir a nossa vida. Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Primeiro, minhas mãos estão nos desígnios de Deus. É no desígnio de Deus que eu vou fazer isso ou aquilo. Vós vos gloriais de vossas fanfarronadas. É a pessoa arrogante que acha que ela está acima da morte. Ela tem superpoderes terrenos. Fanfarrona, que exalta a si mesma. Por isso, o Salmo nos levou a rezar: felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos pôr a humildade à frente da nossa vida, a fé à frente da nossa vida. Seremos pessoas mais sensatas e compreenderemos melhor a nossa existência. Com essas palavras, levo também uma palavra de conforto à família para não sentir essa morte foi uma decepção, não. Qualquer um de nós. Porque nossa vida é uma neblina. Viver 40, 50 ou 60 anos, o salmista diz no outro lugar, é qual a noite que passou, é como virar de uma noite para um dia. O Evangelho fala da nossa missão de anunciar o Evangelho, é o que eu estou fazendo aqui agora. Ser instrumento para Cristo agir. Cristo continua presente, agindo no mundo através de sua igreja, de maneira muito especial pelos ministros ordenados, o sacerdócio ministerial, pelo qual Cristo continua a falar, a abençoar, a curar, a dar a graça às pessoas. Nós estamos aqui com o aspirante seminarista Josias. Ele chega aqui como aspirante, hoje ele pede publicamente que a igreja abra as portas para que ele possa continuar caminhando na direção das ordens sacras do diaconado e do presbiterado. O bispo vai acolher o seu propósito, dizendo: sim, Josias, você manifesta publicamente
se apresenta aqui como aspirante, dizendo desse seu propósito, eu acolho e vou te pedir que a partir de hoje se prepare mais. Josias já fez os seus estudos em filosofia, em teologia, já está no processo formativo há 8 anos, esse ano está vivendo a síntese vocacional. É um ano que ele vai dedicar mais diretamente às atividades pastorais aqui, junto à paróquia Santo Antônio da nossa catedral. Ele vai continuar esse seu caminho rumo às ordens sacras. Já caminhou bastante, graças a Deus. Nós hoje o consideramos de alguma forma digno ao admiti-lo às ordens. E ele vai agora dar mais sinais de que se está preparando, né, e quer se apresentar dignamente para depois ser admitido, em primeiro lugar, ao diaconado, podendo posteriormente ser admitido primeiro ao diaconado, depois ao presbiterado. Ele vai fazendo, a comunidade vai ajudando com as suas orações. Ele quer participar do sacerdócio ministerial para levar adiante a obra salvadora de Cristo através da igreja. A messe é grande, os operários são poucos. Precisamos dos anunciadores do Evangelho. Esses que colocam sua vida a serviço de Deus e da igreja, a serviço da vida das pessoas, da sociedade. As ordens sacras na vida da igreja, para o serviço de Deus aqui e para o serviço das pessoas na sociedade. Ele pede. O Evangelho de hoje diz de alguém, aqui é o apóstolo João que diz a Jesus, encontramos alguém realizando milagres em seu nome, nós o proibimos. Jesus falou, não deveriam ter feito isso. Ninguém usa meu nome para fazer o bem ao outro, se está contra mim. Faça a sua parte, não proíba que ele faça a dele. Hoje nós vivemos um tempo de pluralismos. Pluralismo cultural, pluralismo racial, pluralismo religioso. No mundo plural nós temos que saber dialogar, fazer bem a nossa parte e respeitar o outro na sua identidade. E, sobretudo, o ecumenismo. João 17, nós cristãos somos chamados a estar juntos na graça de Cristo e no serviço do Evangelho, no anúncio do Evangelho, buscando as pessoas para o caminho da salvação. Todas as igrejas cristãs, então, em primeiro lugar, temos consciência da nossa missão e devemos praticá-la bem. Mas também ser capaz de dialogar com as outras religiões cristãs que também anunciam o Evangelho, dizendo que queremos atrair as pessoas para o caminho da fé. Buscar as pessoas para Cristo, para que possam, por Cristo, ser levadas ao Pai. Então, esta é a nossa missão. Então, entrar o Josias nesse nosso tempo é chamado a fazer bem a sua parte e também não ter esse fechamento, achando que só por ele a salvação de Cristo é dada. Nós somos instrumentos, sim, com a nossa missão na vida da igreja. Mas a graça pode ter outros caminhos. Pode vir através de outros. Então vamos saber viver esse ecumenismo. Cristãos respeitando uns aos outros no anúncio do Evangelho. E até um diálogo religioso quando temos outras religiões e somos chamados a nos respeitar uns aos outros nas suas práticas religiosas. Que cada um faça bem a sua parte. Sobretudo nós, com as nossas, com as atribuições que nos são dadas na vida da igreja e serviço do Evangelho. Assim seja.